abraçando o Rafael Marques, agradecendo, Rafael, por ter aceitado o nosso convite. Muito legal ter você aqui. A gente sabe que você atualmente está no Japão, né, e vivendo essa pandemia complicada, difícil para todo mundo, né, e atualmente aí no Japão, como é que está sendo a experiência de passar por esse período aí na terra do sol nascente? Tudo bem, Rafael Marques? Bom dia, bem-vindo, boa noite aí. Bom dia, Everton, bom dia para todos que estão aí com a gente. Boa noite, pessoal daqui, né? Realmente, na verdade, não está tão diferente como de vocês aí, né? A gente fazendo a rotina nossa dentro de casa, procurando sair só quando necessário mesmo, né? Para ir ao mercado ou alguma atividade mais assim, urgente. Mas se fosse para escolher um lugar melhor, não teria. Acho que eu estou no lugar certo. Por quê, Everton? Eu já morei aqui no Japão. Todos sabem muito bem da cultura, que é a cultura japonesa. E eu acho que lugar, assim, com essa conscientização igual a essa, não tem, cara. Ela é exemplo. Eu estou mais uma vez podendo conviver com isso. Eu já passei por aqui, né, em 2009 a 2012. Em 2011 passei por uma catástrofe natural, né, que foi o terremoto, o tsunami, e vi o quanto o povo japonês ele tem essa conscientização dentro de si, né, dentro da cultura deles. Talvez por ser um país que tem muita catástrofe, né, coisa diferente que a gente brasileiro não passa, né. Então é o que eu falo, cada dia mais eu aprendo essa cultura e procuro passar também para amigos, né, pessoas mais próximas e até mesmo familiares. Ô Rafael, CJ que está falando, bom dia, prazer receber você aqui. As catástrofes nossas são humanas, né? Nós começamos o programa hoje falando sobre retorno do futebol, que existe uma pressão ou uma ansiedade, talvez eu não saiba nem falar qual é o adjetivo, mas clubes, por ter a situação financeira, querem voltar, dirigentes veem necessidade, conversam com detentoras de direito, enfim, existe essa pressão. O torcedor, a imprensa ligada ao esporte, às vezes fica nessa dúvida, só que nós sabemos que vidas, pelo menos é aqui a opinião dos 4 do programa, elas são muito mais importantes que qualquer tipo de pressão, qualquer tipo de volta prematura. Aí no Japão, até para que a gente veja a diferença, existe essa pressão, existe essa ansiedade, essa loucura em querer voltar, essa necessidade absurda, ou não? Aí trata-se às vezes até com mais humanidade. Bom dia, boa noite. Bom dia, você já está muito bom falar contigo. Realmente, é que a gente sabe que as coisas no Brasil, ela é muito interesse pessoais e não, né, como você falou, ser humano. Vai além do futebol, vai além de tudo que envolve, né, infelizmente. Aqui, desde o começo, né, da pandemia, não houve a quarentena, o isolamento. O isolamento que houve aqui foi vertical, que foi muito se falado no Brasil, né? Talvez pelo fato do japonês ter essa conscientização, como eu disse no começo. Ou seja, aqui o pessoal tem a consciência de que se tem que ficar em casa, você fica em casa, entendeu? Se precisar sair, saia, mas só se for com urgência. Caso, um exemplo, tem que ir no mercado, se for com mais uma pessoa acompanhando, uma entra no mercado, a outra fica no carro, né, para não ter aglomerações. No começo, houve sim as paralisações de todos os eventos esportivos, escola, né, trabalhos públicos continuaram normalmente, mas é aquilo que eu falei, em momento algum se havia aglomerações como teve logo no Brasil quando começou. A gente viu que logo quando se pediu para ficar em casa, praias lotadas, né, restaurantes cheios,
hoje acompanhando já, né, que eu falei, aqui a gente já está na frente. Feriado no Brasil, já vimos as estradas todas cheias, lotadas, né, para ir para a praia. Então, quer dizer, a gente sabe que a situação aí, ela vai mais do que só a pandemia, entendeu? E nunca houve essa pressão para querer se recomeçar o campeonato. Falei, a conscientização aqui, né, a cultura, ela é diferente. Houve sim a consciência de que foi-se pedido para torcedores não comparecer aos treinamentos. Os treinamentos mantiveram normal, com exceções de alguns dias a mais de folga, certo? A gente procurava não ficar muito perto dentro do vestiário, né? Sempre tendo 1 ou 2 metros de distância. E aí sim, dentro do campo a gente procurava treinar normalmente. Acabava o treino, a gente ia para casa rápido, não ficava andando para a rua, não ficava tendo contato com torcedores. E nas últimas 2 semanas que houve-se um pedido do ministro, né? Foi provavelmente que vocês viram também, por fato de aparecer alguns casos a mais, né? Talvez por fatores, por ter começado a primavera aqui, por ter começado a esquentar mais, então o japonês tem esse costume de procurar ir no parque, né, em lugares assim, que tem a sakura, né, que é a cerejeira, né, que é da cultura deles aqui. Então talvez isso aconteceu uns casos a mais. E com isso o ministro pediu que nem treinamentos, né, tivesse. Então todas as equipes, todas do Japão, pararam, da primeira divisão, segunda e da terceira. E com isso, o que é a programação hoje? A gente procura treinar de casa, né? E uma vez na semana, a gente comparece ao CT com horários diferentes, né? Grupos separados, horários diferentes, para não ver essa aglomeração, para ver um check-up, para ver como que a gente está, né? Se alimentando, se está tendo febre, alguma coisa diferente, né? A programação hoje é essa, mas em momento algum, né, tem essa pressão de que tem que começar logo, até porque, como você falou, primeiramente pensar no ser humano, em vidas, né? A gente sabe sim que é um vírus novo, é perigoso, mas a gente tem que tomar muito cuidado também. Muitas informações às vezes que ela não é correta, então aqui no Japão pelo menos isso está bem tranquilo, CJ. Ô, Rafael, bom dia. Quem está falando é o Edu Panzi. Obrigado por falar com a gente aqui na 98. Boa noite para você. Você falou aí que nas 2 últimas semanas não estão acontecendo treinamentos, né, em todas as divisões de futebol japonês, mas semana sim, toda semana precisa comparecer. Vocês estão sendo testados? Está acontecendo teste? Se o jogador tem ou não a Covid-19 e a gente sabe que no Japão tem muitos atletas brasileiros, além de você sabe de algum que tenha pedido para voltar para o país, que não queira ter ficado no Japão, mesmo tendo que comparecer nos clubes? Isso tem acontecido com atletas de outros países também, ou é geral a opinião parecida com a sua, que o Japão é o melhor lugar para estar nesse momento? Bom dia, Edu, beleza? Muito bom falar contigo. Edu, eu tenho contato sim com outros brasileiros aqui, na verdade, um só que é o Matheus, né, o goleiro, que esteve comigo no Figueirense, comentou comigo de voltar para o Brasil não por causa de medo, e sim porque ele ia se paralisar um longo tempo e ele estava sozinho aqui, sem a esposa, se não me engano, sem a filho. Então, o único jogador que comentou comigo de ter voltado foi ele. Até o próprio Thiago Martins voltou, mas no caso dele foi por causa da lesão, né? Acho que para tratar ou recuperar melhor no Brasil. Agora, todos os outros brasileiros que eu tenho contato e através de redes sociais e mensagem, eles permanecem aqui, né? Trabalhando, fazendo trabalho, eu falei, em casa. No momento algum alguém falou de voltar, né? Até porque eu falei, aquela situação ela é completamente diferente, né, do que a gente vive aí no Brasil. Aqui tem a conscientização e as medidas que o clube toma, Edu, é simples. A gente chega no clube, a gente se pesa normalmente, mede a temperatura, né,
tem algumas perguntas que eles fazem para nós, se está se alimentando bem, paladar, mas nenhum teste do coronavírus eles fazem aqui não, mas esses testes que nós mesmos em casa podemos fazer, entendeu? Ô Rafael, Alexandre, prazer receber você aqui no 98 Esportes. A gente está discutindo muito aqui no Brasil sobre a questão econômica dos clubes também, né? Que vão passar por várias dificuldades financeiras. Como que é a realidade aí no Japão? Já teve algum corte nos vencimentos de vocês, dos outros clubes também? Tem clubes menores aí no Japão também que prevêem algumas dificuldades financeiras com relação a essa paralisação? Bom dia, Ale. Aqui o futebol é muito profissional. O fato de eu ter voltado para o Japão, né, nos meus 37 anos, tem muito a ver isso. Talvez até tenha comentado com o Everton em outras oportunidades. A gente tem um desgaste muito grande no Brasil. Muito, muito. Não é só dentro de campo, é principalmente fora dele, né? Ainda mais no meu caso, que sou um cara mais experiente. Vocês devem ter acompanhado que a gente passou no Figueirense esse último ano, né? Com problemas extracampo, de corrupção. Então, se é uma coisa que não tem aqui, é isso, cara, dentro do futebol. Pelo menos eu nunca vi, nunca escutei, né? Até porque eles são cobrados como seres humanos aqui, não só, né, como profissionais. Aqui eu falo, é uma cultura exemplar. Eu sempre deixei muito bem claro que eu adoro esse país e não teria lugar melhor, como falei no começo, para estar nesse momento. Até porque é um aprendizado, eu aprendo muito a cada dia, mesmo já tendo uma experiência muito grande. Até porque o aprendizado é como ser humano, né? Como homem, que é isso que a gente tem que levar para a vida. Então, não houve contato algum ainda da diretoria, até mesmo da federação, sobre cortes de salários, mas a gente tem que estar aberto e propício a aceitar, até porque a gente sabe que não é culpa dos clubes, né? Infelizmente é uma catástrofe causada pelo homem que está acontecendo, e acho que isso vai afetar o mundo todo, né? Não só no futebol. Então a gente tem que estar bem consciente para fazer o melhor pro clube, até porque aqui é o que eu falei, aqui o que eles acatarem eu vou estar de acordo, porque eu não vejo corrupção nenhuma, pelo menos dentro do futebol nunca vi. Ô Rafael, eu estou recebendo aqui uma mensagem do Cláudio, que me parece ser de Florianópolis, está te mandando um abraço aqui, torcedor do Figueirense, e eu queria perguntar a você, você está com 36 anos, né, Rafael? 37 esse mês. Atualmente chama-se Vent Foret Kofu, é assim que eu pronuncio? Van Foret Kofu. Van Foret Kofu. Esse nome é nome de cidade, é nome de empresa? O que explica esse nome? Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Van Foret tem a ver com vento e floresta, né? Que é Van Foret. E Kofu é o nome da cidade, né? E Kofu fica dentro de uma província de Yamanashi. Então aqui são províncias, né, e cidades dentro da província, né? A gente está a 1h30 de Tóquio, né? Mais para o interior do Japão. Isso é uma cidade menor, Rafael? As condições de vida na cidade de Kofu é uma condição, as condições são boas? Você me conhece muito bem, sabe o quanto eu sou muito humilde, cara. Eu sou caipira, porque eu gosto do mato, né? Você tá no Kofu e a gente tá no Tofu. É mais ou menos isso. Aqui a cidade que eu falei, ela é bem interior, né? Ela é, vamos fazer uma comparação, a primeira cidade que eu morei foi Omiya, que é do lado de Tóquio. Então tem mais opções para restaurante. Quando tinha uma folga, eu pegava o carro e ia para Tóquio, que dava 20 minutos de Tóquio. Aqui eu já não consigo, né? Tem que ter 1 dia e meio de folga para poder ir para Tóquio. Apesar de, nesse momento, a gente está evitando sair para qualquer lugar, até mesmo de casa. Mas me atende. Tudo que eu
que eu e minha mulher quer, restaurantes, a gente procura conhecer. Eu gosto de conhecer a cultura, né? Eu já conheço a cultura japonesa de antes. Então, tudo que a gente precisa, a cidade atende, o clube ajuda. Eu falo, é muito tranquilo, é muito, vamos falar, muito... É uma paz morar aqui no Japão. Você não escuta barulho algum na rua, à noite, né? Minha esposa também, minha mulher que é de São Paulo, sempre tem medo de andar, às vezes sozinha na rua, e aqui ela sai à noite, às vezes, para levar o lixo ali, ou fazer qualquer coisa tranquilamente, sem ser incomodado, né? Parece que você está quem assiste a série Walking Dead aí sabe, parece que você está num filme de zumbis, porque você não vê ninguém. É outra cultura, é muito diferente. O clube que você joga aí, CJ, desculpa, só pegar uma caroninha ainda na resposta. O clube que você joga tem um estádio aí, tava lendo aqui, para coisa de 17, 18 mil torcedores. A torcida é presente, há cobrança, aí tem imprensa que acompanha, entrevistas e tal, ou é uma maneira diferente de jogar futebol? Vai lá, treina, joga, volta para casa, não tem nenhum comentarista enchendo o saco. Hoje vai ter jogo no Confusão. O Rafael jogou no Brasil e na Turquia. Só tem maluco por futebol. Eu fico imaginando no Japão como é que deve ser a paz, né? Ale, culturas completamente diferentes, cara. Completamente diferentes, Turquia e Japão. Vamos lá. Voltando. Desculpa, Everton. Não, eu te perguntei sobre se o estádio fica cheio, se há cobrança de imprensa, se há entrevistas, programas esportivos. Tem. Obviamente que para nós, estrangeiros, participar de programas esportivos fica um pouco mais complicado porque tem que ter o tradutor, né? E às vezes é meio ruim isso. Torcedores, eles comparecem ao treinamento. Os estádios sempre cheios, né? É aquilo que eu falo. Aqui, eles sabem separar o lado profissional do lado particular. Quando, um exemplo, você perdeu o jogo, acabando o jogo, você tem que reunir a equipe toda, ir na torcida, né, nos 4 pontos do estádio, cumprimentar a torcida, né? Ali eles podem te xingar, falar alguma coisa, mas acabou ali, cara. Você vai para o ônibus, tem um espaço como que a gente tem nos estádios aí onde que fica, às vezes, o torcedor ali esperando. Ali, eles querem tirar foto com você, eles te dão presente, entendeu? Então, quer dizer, é completamente diferente, cara, é muito diferente. Aqui, então, você tem essa tranquilidade de poder trabalhar, jogar futebol. Acabou o jogo, você vai para tua casa, com a sua família. Se você quiser ir no restaurante, perdendo ou ganhando o jogo, vão te respeitar. Então, quer dizer, é uma cultura completamente diferente. E é muito bacana porque todos os estádios, todos os jogos enchem. A torcida comparece, eles gostam. E acabou o jogo, sabe o que eles fazem? Tira a camisetinha deles do time, bota na bolsa, pega o seu metrô ou o seu trem, vai para casa como nada tivesse acontecido. Bem diferente, muito diferente muito. É a nossa realidade, que é um negócio impressionante. CJ, eu te interrompi na pergunta, pra gente fechar com o Rafael Marques, por gentileza. Sim. Ô Rafael, você passou por um Cruzeiro, e um Cruzeiro muito mais estável do que esse agora. Um Cruzeiro de conquistas, um período bom, um time bom. E claro, você tem amigos, deixou amigos aqui. Como é que você vê essa situação que o Cruzeiro passa hoje, às vésperas de uma eleição, numa segunda divisão, problema financeiro? Você citou o Figueirense aí, que ano passado teve até WO, né, lá contra o Cuiabá. Aí o problema do Cruzeiro com relação à FIFA, enfim, essa situação toda, você conversa com gente aqui, ou algum jogador no passado mandava para você alguma mensagem falando: o bicho tá pegando aqui, não, o bicho tá difícil. Como é que você vê isso tudo? CJ, triste, né? A grandeza da camiseta do Cruzeiro, o peso, um clube vitorioso, grande, de várias conquistas. Eu tenho orgulho de ter passado pelo Cruzeiro. Obviamente que eu fico um pouco triste por não ter feito o meu melhor, né, mas sempre tentei, né, nunca deixei de correr e honrar a camiseta do Cruzeiro. Fico triste por não ter tido
as mesmas conquistas, assim, pessoais, né? Como eu tive em outros clubes, como no Botafogo e Palmeiras antes de ir pro Cruzeiro. Sempre converso, sim, com o pessoal, que eram os mais próximos ali. Acompanho em redes sociais o Cruzeiro, os jogadores, e a gente às vezes comentava assim, porque foi o ano passado, a gente estava passando aquela dificuldade no Figueirense e o Cruzeiro foi, né, estourar mais pro final. A gente já estava desde o começo do ano. É uma comparação assim que é muito complicado. Eu falo às vezes que são os cânceres que a gente tem dentro dos clubes brasileiros que querem só sugar o máximo possível e ir embora. É assim que acontece. E para quem fica tudo isso? Para o torcedor, para o clube, porque eles não são punidos, ou são punidos uma vez ou outra, ficam um tempo longe e depois voltam. Foi o que aconteceu no Figueirense. O se diz presidente, que era o Cláudio, já tinha várias coisas contra eles, né? Vários fatores contra ele de corrupção. Ele ficou um tempo longe e depois voltou e ainda conseguiu pegar o Figueirense, uma instituição também grande, né? Um clube maravilhoso. Então, quer dizer, são coisas que são fatores que fogem do nosso controle. Você está entendendo? Envolve muita coisa errada e eu falo, dentro do futebol tem muito isso. É que a gente tem que fazer o quê? Acabar com isso. Acabar com essas pessoas que só querem sugar o máximo, encher teu bolsinho de dinheiro, ir embora, deixar os clubes endividados, porque é isso que acontece. Fazem contratos longos, valores altíssimos, e eu vou falar a verdade para você, está fugindo um pouco da realidade que é o Brasil, esses valores que, entendeu? Não que o jogador não vale isso ou aquilo, mas não é a realidade do Brasil, entendeu? E acaba acontecendo o quê? O que aconteceu no Cruzeiro. E acontece em outras equipes, aconteceu no Figueirense, acontece hoje no Vasco. Então, quer dizer... É muito difícil alguém do meio do futebol falar isso, viu, Rafael? Confesso a você que nunca vi gente do meio do futebol falar isso aí que você falou, não. Mas é a realidade. E claro, vai ter que ser, tem que ser assim. Não é o que eu falei. Cada um tem o direito de ganhar o salário que você quer, que você merece, mas a gente tem que ter os pés no chão. Tem que ver essa realidade. Infelizmente é isso. É fora do parâmetro do Brasil, eu acho. Uma hora a conta cai, não tem como. Foi o que aconteceu quando teve a Copa no Brasil. Se fizeram contratos longos, contratos altos, com jogadores, né, estrangeiros que nunca foram tão vistos, ou talvez nunca tiveram interesse de jogar no Brasil. E quando acabou a Copa foi embora, patrocinadores vão embora, TV vai embora, só que o clube fica. Os jogadores com contratos longos ficam também. E a conta vem, não tem como, não bate, não fecha. Eu imagino que há uma iniciativa, eu não sei se já há uma iniciativa, mas há um caminho traçado para que depois dessa pandemia, principalmente aqui no Brasil, acho que isso vai afetar o futebol no mundo todo, mas principalmente aqui no Brasil, haja uma nova realidade. Eu acho, conversando com o Romildo Bolzan, presidente do Grêmio no Arena 98 aqui há algumas semanas, ele disse que não acredita não. Quando as coisas retomarem, as atividades retomarem a normalidade, aí a loucura volta ao futebol. Eu não acredito, ele tem mais experiência do que eu, mas é questão de achismo, exercício de futurologia. Eu imagino que daqui a pouco, depois dessa pandemia, a realidade do futebol deve mudar e acho que a média salarial deve baixar. Rafael, obrigado pela sua participação, muito legal você ter atendido a gente, sempre muito bacana falar com você e se cuida da esposa que está com você aí, espero que sua filha esteja bem, família também, e até uma próxima oportunidade. Espaço sempre aberto aqui, Rafa. Eu que agradeço vocês, obrigado por abrir esse espaço para a gente poder, né, trocar informações, que nesse momento ela é muito válida, né? E sempre que precisar, estaremos aqui, estarei sempre acompanhando vocês aí. Um abraço para todo mundo de BH, é uma cidade que eu adorei morar e tenho amigos ainda aí. Espero que as coisas o mais rápido possível voltem ao normal, mas sempre com sabedoria. Acho que
vamos usar essa palavra, conscientização. Ela tem que partir de nós mesmos brasileiros, não depender, governo, vai partir de nós pensar no próximo, o ser humano. Acho que se a gente tiver essa consciência, pode ter certeza que as coisas vão melhorar e acreditar, não adianta voltar ao normal, porque o normal estava ruim, a gente tem que voltar melhor, Exato. As coisas melhorem cada vez mais. Sempre bom falar com vocês. Obrigado, Rafa, obrigado, grande abraço e valeu. Palavras muito importantes. Tomara que tenham sido absorvidas por muita gente.